parece que a pior notícia do Flamengo é sempre a próxima. Olha o que explodiu nessa terça-feira. Médico do Flamengo falando sobre De La Cruz. E o que ele falou sobre De La Cruz, nossa senhora, está repercutindo muito mal nas redes sociais. Foram declarações fortes. E aí já veio a Arrascaeta em uma publicação nas redes sociais defendendo De La Cruz. E tem também a lista de relacionados para pegar o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira com mais um desfalque, galera. Pois é, vídeo, mas antes gostaria de pedir para você hypar o vídeo, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Então, vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre a lista de relacionados do Flamengo, tá? Vamos lá, que eu vou pegar aqui a lista que foi divulgada justamente pelo Flamengo nessa terça-feira, depois do treino pela manhã. Inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, eles estão a caminho de São Paulo para o jogo contra o Red Bull Bragantino, repito, que será nessa quarta-feira. Bruno Henrique de volta após suspensão, Cleiton, Daniel Salles, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Guilherme, João Alves, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Rossi, Vinha, Wallacian e o Wesley. O Wesley na lista de relacionados. Isso quer dizer que a venda ainda não foi concretizada, mas tem um detalhe aí. O fato dele ter chamado Daniel Salles, lateral direito do Sub-20, me faz crer o seguinte: o Wesley provavelmente titular, né? E aí o Varela faz a lateral esquerda e o Daniel Salles como opção. Ou, se o Wesley novamente não for escalado no time titular, segundo o Felipe Luiz, contra o Fluminense ele não foi escalado porque não estava bem, não estava muito ligado para poder entrar em campo, porque ele está no meio dessa negociação, a cabeça dele acaba não ficando muito boa, segundo o próprio Felipe Luiz. O Wesley fica como opção, Varela faz a lateral esquerda e o Daniel Salles será titular. A gente vai ver aí quando sair a escalação. Mas ausente novamente De La Cruz, e a gente já vai trazer essas informações envolvendo De La Cruz, porque, nossa, questão pesada envolvendo o meio uruguaio. E o Alan não foi relacionado e o Flamengo justificou a ausência dele com um boletim informativo. O atleta realiza controle de carga devido a um quadro de fascite plantar no pé direito. Pois é, justamente no momento que ele vinha numa crescente muito boa com a camisa do Flamengo, dos últimos 3 jogos ele foi extremamente importante, inclusive contra o Santos. Acho que o Flamengo perde o jogo justamente na saída dele e entra o De La Cruz muito mal na ocasião e o Alan novamente ausente. E por falar em De La Cruz, ele também não foi relacionado. O Flamengo alega que ele não tem nenhuma lesão, mas também não tem condições de jogo, ou seja, fisicamente falando, não é de fato um jogador que consegue entregar 100% aqui no futebol brasileiro e tem apenas 19 partidas na temporada. Chama muita atenção o fato do De La Cruz não conseguir desempenhar o futebol dele que a gente já conhece. E aí, galera, olha o que aconteceu. Em um grupo de WhatsApp, o médico do Flamengo, chefe geral, o José Luiz Runco, o Runco, que vocês tanto conhecem, ele respondeu a uma outra pessoa que faz parte do grupo de WhatsApp, chamada João, e ele respondeu o seguinte, quando ele foi questionado sobre o De La Cruz: prezado João, boa tarde, vou tentar passar a situação De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente. Ele ainda botou atenciosamente. E para quem não sabe o que é bípedes, eu vou ler aqui o significado. Bípede, do latim bi e pede, refere-se ao animal que se locomove sobre 2 patas. Então fica aí, para quem não sabe, aqui também é cultura. Mas voltando a esse assunto extremamente sério, o médico do Flamengo, ele deu essa declaração e a declaração vazou. O site ge.com trouxe essa declaração e só um outro detalhe que inclusive uma amiga minha que é médica, a Camila, me atentou sobre isso, sobre código de ética médica, porque ela é médica e ela sabe disso. Artigo 73, eu fui buscar, abre aspas, é vedado ao médico revelar fato do que tenha conhecimento e virtude do exercício de sua profissão, salve por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Fecha aspas. Tudo bem, a gente sabe como,
enfim, foi algo privado, conversa de WhatsApp, mas mesmo assim o médico não deveria, pelo menos no código de ética médica aqui, ele não deveria ter exposto o paciente, que no caso é o De La Cruz. E aí, logo depois mesmo, o Arrascaeta se pronunciou nas redes sociais em defesa do companheiro dele, o amigo dele, uruguaio, inclusive, De La Cruz. E ele botou uma foto junto com o De La Cruz e botou: se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Uma nítida, direta, não vou nem dizer indireta, ao médico Runco do Flamengo após essa declaração em grupo de WhatsApp ter vazado. E eu também fui procurar membros da antiga gestão que fizeram parte da contratação do De La Cruz, tá? Porque dá a entender aqui que ele foi contratado, entre aspas, de uma maneira irresponsável por conta da parte física, pelo menos foi o que eu entendi na mensagem do Runco. Marcos Braz, então um dos responsáveis pela contratação de De La Cruz pelo Flamengo, e hoje dirigente do Remo, não quis comentar as declarações de Runco sobre as condições físicas do meia. Quando eu procurei ele, ele até brincou: Vene, não vou falar, vou te mandar a camisa do Remo. Eu falei: Marcos, eu estou falando sério, é para uma matéria. Ele falou: também estou falando sério, ou seja, ele não quis se pronunciar sobre o assunto. Bruno Spindel, então diretor executivo do Flamengo nos tempos da chegada do Uruguai, continua no clube, ele está no clube, ele faz parte do Flamengo, ninguém sabe dizer o que faz e qual cargo ocupa atualmente. Eu, de fato, não sei e ninguém sabe. Procurei Márcio Tanuri, chefe do DM do Flamengo na ocasião, quando o De La Cruz foi contratado. Hoje ele está trabalhando em um clube no mundo árabe, inclusive. E até o momento não me respondeu, até a gravação desse vídeo, não respondeu se vai falar ou não vai falar sobre o assunto. Procurei também Rodolfo Landim, que inclusive me bloqueou no WhatsApp desde 2019, no começo da gestão dele. Ninguém sabe por quê. Liguei para ele, também chamou, não atendeu. Queria ouvir o presidente do Flamengo na ocasião da contratação de De La Cruz, mas até o momento não obtive resposta. Gente, é isso. Mais uma crise sendo instalada no Flamengo. Eu entendo o De La Cruz ficar triste com esse tipo de situação, porque ele foi exposto. Entendo também o Arrascaeta sair em defesa do companheiro e, obviamente, a gente vai ter desdobramentos sobre isso, porque não é um caso simples. A gente está falando de um médico do Flamengo dizendo que o jogador do Flamengo tem um problema crônico e dificilmente vai conseguir jogar futebol em alto nível. Com outras palavras, foi isso que ele quis dizer. E a gente sabe disso, que o De La Cruz tem um problema crônico. Todo mundo sabe disso. Isso não é segredo para ninguém. A questão é quando um médico do Flamengo, e na verdade o chefe do departamento médico geral, porque o chefe do departamento médico do futebol é o Fernando Sasaki. O Runco está acima dele, ele comanda a chefia médica do futebol, da ginástica, do basquete. Então ele é o chefe geral médico. E assim, o chefe geral médico do Flamengo disse, com outras palavras, que o De La Cruz não tem condições de exercer futebol em alto nível. Então, pessoal, essas são as informações de momento. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o Saul está quase desembarcando aqui no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e assinar o contrato válido por 3 temporadas. A gente vai atualizando vocês aqui no canal Vene Casagrande. O Flamengo vive dias intensos dentro e fora de campo, e as últimas atualizações movimentaram o noticiário rubro-negro com direito a reforços internacionais, lesões preocupantes, saídas iminentes e novidades que mexem com o torcedor. A primeira grande notícia vem direto da Europa. Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid, desembarca no Rio para assinar com o Mengão. O volante espanhol chega a pedido de Filipe Luís, com quem dividiu o vestiário nos tempos de Espanha. Saúl tem chegada prevista para esta terça-feira e, se tudo correr bem nos exames, será reforço imediato para o meio-campo rubro-negro. A contratação é vista como estratégica, não apenas pelo talento, mas também pela experiência de quem já jogou Champions League. Além de Saúl, o Flamengo já acertou os detalhes finais com Jorge Carrascal, meia colombiano que atuava no futebol russo. A proposta de 12 milhões de euros já foi aceita, e a expectativa é que ele chegue ao Rio nos próximos dias, reforçando a criatividade no setor ofensivo, algo que a comissão técnica identificou como carência no elenco. Enquanto isso, a preocupação no ninho do urubu gira em torno de La Cruz. O meia uruguaio, que já havia demonstrado incômodos físicos, foi diagnosticado com uma lesão crônica em uma das rodilhas. O próprio departamento médico uruguaio classificou a condição como irreparável, o que gerou enorme apreensão nos bastidores. Embora o jogador ainda siga em avaliação, existe a possibilidade de que o Flamengo tenha que administrar essa situação com cuidados contínuos e um controle rigoroso de carga nos treinamentos e jogos.
A notícia pegou a torcida de surpresa e reacende o debate sobre a intensidade física no futebol brasileiro. Mesmo lesionado, De La Cruz segue integrado ao elenco e deve continuar sendo utilizado com cautela, mas é evidente que o clube começa a considerar novas opções para o setor de meio-campo, até para evitar sobrecarga nos outros jogadores. No mercado de transferências, a Roma, da Itália, avançou forte na tentativa de contratar Wesley, jovem lateral direito do Flamengo. As negociações se intensificaram nas últimas horas, e a proposta colocada na mesa foi de 25 milhões de euros fixos, com bônus que podem elevar a cifra em mais 5 milhões. A diretoria rubro-negra avalia a oferta como positiva, mas condiciona a liberação do jogador à chegada de um substituto à altura. Wesley, que alternou boas atuações com momentos de oscilação, ainda é visto como um atleta de muito potencial, mas o valor envolvido e o desejo do jogador de atuar na Europa podem pesar na decisão final. Caso se concretize, será mais uma venda relevante na gestão do Flamengo, que já soma cifras milionárias com a exportação de talentos formados na base. Além das movimentações de mercado, o Flamengo também fechou um novo contrato de patrocínio para a parte traseira da camisa, que estava vaga há 7 meses. As marcas Apvida e Solution serão anunciadas oficialmente após a aprovação do Conselho Deliberativo, em reunião marcada para os próximos dias. Com esses 2 novos acordos, o clube atinge a marca histórica de mais de 250 milhões de reais anuais em receitas apenas com patrocínios. A camisa rubro-negra, que já contava com marcas estampadas no peito, ombros, mangas e meião, agora estará 100% comercializada, consolidando o Flamengo como a maior força comercial do país. Esse movimento reforça o momento financeiro sólido do clube, que, mesmo enfrentando desafios esportivos, mantém uma gestão agressiva fora das 4 linhas, atraindo grandes empresas e aumentando sua exposição no mercado nacional. Por fim, o desempenho ofensivo do Flamengo nas últimas partidas voltou a ser motivo de debate interno. A falta de finalizações e a dificuldade em converter chances em gols têm incomodado a comissão técnica. Felipe Luiz, inclusive, citou a ineficiência do ataque após o empate contra o Santos, destacando que o time precisa ser mais cirúrgico. Essa crítica reacendeu as conversas sobre possíveis reforços no setor ofensivo. Nos bastidores, já se fala em nomes para atuar como ponta, um camisa 10 mais agudo e até mesmo um novo centroavante. A diretoria está cautelosa, mas aberta a oportunidades de mercado. Com a chegada de Saúl e Carrascal, o próximo passo é ajustar o ataque e dar mais opções ao treinador. A expectativa da torcida é que o clube consiga encontrar um equilíbrio entre solidez defensiva e poder de fogo na frente, especialmente com decisões importantes se aproximando na temporada.